Bom dia, paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 11, o versículo 3, até onde Deus permitir, amém, meus irmãos? Jeremias, capítulo 11, o versículo 3, até onde Deus permitir, amém, meus irmãos? Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito o homem que não escuta as palavras desta aliança que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo quanto vos mando. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhe uma terra que manasse leite e mel, conforme se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me: Ó Senhor, proclama todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa manhã, meus irmãos, é que quando Ele tirei você do Egito, meus irmãos, você tem que fazer a vontade dEle, meus irmãos. Porque muitas das vezes eu tirei você do Egito, mas você continua fazendo a nossa vontade. E você continua fazendo as coisas do Egito, meus irmãos. Mas que nessa manhã, meus irmãos, você venha fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Porque Ele tirou você do Egito, foi para fazer a vontade dEle. Foi para fazer o que Ele quer. E não fazer as coisas do Egito, meus irmãos. Porque o Egito não pertence mais a mim e a você não, meus irmãos. Porque Deus tirou você de lá, meus irmãos. E para mim e você, meus irmãos, entrar na terra prometida, para mim e você entrar na terra que mana leite e mel, meus irmãos, você tem que ouvir a voz de Deus. E você tem que fazer a vontade dEle, meus irmãos. Porque para mim você entrar na terra prometida, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. E para Deus, né, entregar a terra prometida para mim, para mim você entrar na terra que mana leite e mel, meus irmãos, e você tem que estar em obediência. Porque Deus não vai entregar para mim e você, meus irmãos, a terra prometida, se você estiver desobediente, meus irmãos. E nessa manhã, meus irmãos, para mim você receber a terra prometida, para mim você receber a terra que mana leite e mel, meus irmãos, e você tem que estar em obediência. Você tem que fazer a vontade de Deus. E você tem que perder os costumes do Egito, meus irmãos. E fazer o que Deus quer. Fazer o que Deus ordena, meus irmãos. Porque quando Deus tira você do Egito, meus irmãos, você não tem que estar no Egito. Você tem que fazer a vontade de Deus. E fazer o que Ele quer, meus irmãos, o que Ele manda. Porque para Ele entregar a terra prometida para você, a terra que mana leite e mel, meus irmãos, você tem que ter uma obediência. Você tem que ouvir a voz dEle, fazer o que Ele manda, meus irmãos. Porque senão você não vai entrar na terra prometida, meus irmãos. Porque senão você não vai entrar na terra que mana leite e mel. Porque para isso você tem que estar em obediência. Você tem que fazer o que Deus quer, meus irmãos. E sair do Egito, meus irmãos. Porque o Egito não é mais o meu e o teu lugar, meus irmãos. O Egito não pertence mais a mim e a você, meus irmãos. E que nessa manhã, meus irmãos, você venha fazer o que Deus quer. O que Deus manda. Para que você venha entrar na terra prometida. Para que eu e você venha entrar na terra que mana leite e mel, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. E tenha a todos um ótimo dia.